Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? E hoje a gente está de volta com TBT Brown e Fogo. Você que é novo aqui no canal Brown e Fogo e não conhece esse quadro, eu geralmente faço quando a situação está mais tranquila, para a gente poder conversar sobre esse tipo de conteúdo, sobre esse tipo de coisa. E eu acho que depois de 2 vitórias, e de todo o espírito olímpico, nada melhor. As Olimpíadas dão sorte para o Botafogo, tá? Quando surgem os Jogos Olímpicos, surge ali o momento olímpico, é impressionante como o Botafogo consegue sobressair. O Botafogo agora, desde o surgimento da Olimpíada, tomara que continue assim durante os jogos e em outras partidas, o Botafogo enfrenta agora o Vasco, e tomara que continue depois. Em 2016, depois dos Jogos Olímpicos do Rio, no estádio do Botafogo, na casa do Botafogo, o time conseguiu dar uma arrancada da zona do rebaixamento da Série A para a Copa Libertadores em 2017. Tomara que isso continue, numa perspectiva obviamente diferente nesse ano de 2021, muito delicado para o botafoguense. Então, vou falar muito sobre trajetórias vitoriosas no Botafogo e personagens olímpicos do Botafogo de futebol e regatas. O TBT Brown e Fogo começa neste momento. A vinheta mais bonita desse Brasil. E eu começo não necessariamente com Jogos Olímpicos. Eu começo aqui, rapaziada, com um grande ídolo da história do Botafogo e da seleção brasileira. Beleza? Eu tô falando aqui, meus amigos, de Amarildo, o Possesso, que neste dia 29 de julho de 2021 completa exatamente 81 anos de idade. Amarildo tem tudo a ver com o período de ressurgimento do Botafogo e da seleção brasileira. Ele começa junto com aquele timaço da década de 60, que foi realmente a virada de chave do Botafogo depois de mais um pequeno jejum. Em 1948, o Botafogo tinha ganho o Campeonato Carioca, foi vencer novamente em 1957, e aí começa a época dourada do Botafogo, que tem muito a ver com o Amarildo e suas artilharias, tanto nos campeonatos cariocas, que o Botafogo ganhou, e também em campeonatos brasileiros. Em 1962, ele foi o artilheiro daquele campeonato, o Botafogo acabou não vencendo, venceu só em 68. E na seleção brasileira essa história é mais bonita ainda. O Botafogo, que já era a base daquela seleção, em 1962 teve 5 jogadores no time titular, que foi campeão, bicampeão mundial em 1962. Até hoje o único título seguido, o único título consecutivo, vamos colocar assim, do Brasil, 58 e 62 a dobradinha. E Amarildo teve a incumbência de substituir Pelé. A gente já sabe aí, conhece muito bem da história, inclusive vou colocar aqui não só o vídeo em que eu dou todos os detalhes sobre o título de 62, tudo que tem a ver com Amarildo, com o Possesso, por que ele ganhou esse apelido, e também, obviamente, tudo que envolve aquele Mundial e a playlist do TBT do Brown. São quase 40 vídeos com pautas históricas do Botafogo para você conferir aí. Então, todos os parabéns do mundo ao nosso querido Possesso, ídolo de 81 anos, que também teve passagens aí por Goitacás, Milan, Fiorentina, Roma, foi um cara muito querido na Itália também, claro, na nossa seleção brasileira. E falando em Brasil, falando em Botafogo, nada melhor que a gente remeter a momento de Jogos Olímpicos, momento de Olimpíada de Tóquio, certo? 2021. A gente tem muito gancho, cara, muito. Vamos falar de personagens que têm a ver com o Botafogo, situações que têm a ver entre Botafogo e Olimpíada. Inclusive, Botafogo esteve muito conectado com a Olimpíada em 2016, não só por ter sido no Rio, mas inclusive por ter sido em vários locais onde o Botafogo tem história, como por exemplo na Lagoa Rodrigo de Freitas, onde o Botafogo sempre mandou muito bem na regata. E claro, no Estádio Olímpico Newton Santos. Foi lá que o Botafogo sediou, vamos colocar assim, os Jogos Olímpicos, cedeu a sua casa para que os Jogos Olímpicos fossem no Rio de Janeiro. Tivemos Usain Bolt, tivemos atletismo, tivemos futebol feminino, futebol masculino, se eu não me engano, tivemos alguns jogos da fase de grupos. E aí, cara, falando um pouquinho sobre personagens, Primeiro, até botafoguense. É impossível, a gente sempre lembra, cara. Inclusive, tá até engraçado, cara, de tanto a gente lembrar, tal cara é Botafogo. Como, por exemplo, começando até pela TV, o Bernardinho não tá em nenhuma delegação nesses Jogos Olímpicos, porque ele agora vai ser treinador, da seleção italiana, de voleibol. Mas o Bernardinho tá comentando, Bernardinho, Botafogo, tal. Aí daqui a pouco aparece o Bruninho, levantador. Bruninho, botafoguense e tal.
tem o Lucas, né? A gente vai falar muito sobre o Lucas Vertain, que é o representante alvinegro, né? De fato. E aí, cara, tem outra situação que é muito interessante, né, cara? Tem vários amigos meus que estão fazendo uma brincadeira no Twitter, né? De ficar inventando que todo mundo é Botafogo. Por exemplo, outro dia apareceu, sei lá, né? Apareceu lá a prova que vai competir o Isaquias Queiroz, o botafoguense Isaquias Queiroz. O Isaquias é atleta do Flamengo. Aí os flamenguistas ficaram muito putos, né? Saíram, que isso, rapaz, ele é Flamengo, não sei o que. Os caras caem na pilha mesmo. Meu irmão, o Brasil é Botafogo, não tem jeito. E aí, continuando com os atletas que remetem a Jogos Olímpicos do Botafogo e remetem a Tóquio também, a gente volta lá em 1964, nos primeiros Jogos Olímpicos realizados em Tóquio. E o apelido alcunha Estrela Solitária nunca fez tanto sentido assim, num contexto que não é nem legal, né? Não é um contexto muito bacana para a gente ficar relembrando, porque remete a muitos problemas que nós temos. Porém, se você parar para pensar, é algo que dá muito orgulho para o brasileiro, para o esporte feminino e para o Botafogo também. Eu tô falando, obviamente, rapaziada, de Aida dos Santos. Aida tem pouquíssimo tempo que foi homenageada com um busto na sede do Botafogo em General Severiano. Um atleta eterno, uma grande... eu diria que pode ser que a Aida dos Santos seja o maior ídolo mulher da história do Botafogo. Aida vem do subúrbio de Niterói, leste fluminense aqui do estado do Rio de Janeiro. E começou a ingressar na carreira, né, de atleta. Mesmo não sendo aconselhada, na verdade sendo muito refutada por familiares, por pai, por mãe, falando que isso não dava dinheiro, esporte não dava dinheiro, esse negócio de atletismo, ficar saltando, e mesmo assim ela conciliava estudos, trabalho e treinos, manhã, tarde e noite, de segunda a segunda, mesmo com todas as dificuldades, certo? E aí em 1964, depois de muitas conquistas, né, aqui no Brasil, ela consegue a classificação para Tóquio. Com todas as dificuldades, ela roda o mundo e vai representar o Brasil nos primeiros Jogos Olímpicos no Japão. Porém, de fato, ela foi uma representante solitária, muito solitária. Ela não teve técnico, ela não teve delegação com ela não tinha sequer uniforme, porque o esporte feminino, ele de fato era completamente ignorado, né, pela sociedade e pelas autoridades naquela época. Ela foi sozinha, com a roupa do corpo. Teve que improvisar um uniforme brasileiro do jeito que dava. Conseguiu no improviso arrumar um uniforme, foi com dores, inclusive, né? Não estava na sua plenitude física e não tinha 10% da estrutura que tinham atletas europeus, atletas norte-americanos. Mesmo assim, ela foi a final. Foi a primeira finalista do salto em altura da história do desporto brasileiro. E teve a melhor colocação até os Jogos de 1996. Ficou em quarto lugar. Um histórico quarto lugar para a Aida dos Santos. Uma eterna pioneira nesse sentido do esporte do salto em altura, no atletismo brasileiro. E uma precursora que fez tanta mulher ingressar no esporte. E só hoje, né, só nessa quinta-feira, a gente teve duas medalhas de mulheres brasileiras. A Rebeca Andrade, nos saltos gerais, né, nas atividades gerais da ginástica olímpica, e a Mayra, no judô, a primeira mulher brasileira a conquistar medalhas em 3 Olimpíadas seguidas: Londres 2012, Rio 2016 e agora Tóquio 2020/2021. E vamos continuar com essa lista de grandes ídolos do esporte, certo? E como não citar, né, cara? Vamos na ordem, né? Então, do bronze do basquete, né? Falando sobre Sérgio Macarrão. Sérgio Macarrão foi jogador de basquete da seleção brasileira. Também em Tóquio, em 1964, ele foi medalhista de bronze por aquela geração, né? É chamada de uma grande geração de basquete. Eu que não sou um grande entendedor de basquete, mas é chamada de uma grande geração de basquete entre as décadas de 60 e 70. Naqueles jogos de 64, o Brasil por pouco não chegou à final para tentar disputar o ouro com os Estados Unidos. Foi eliminado pela União Soviética, mas garantiu a medalha de bronze contra o Porto Rico, uma diferença de 16 pontos. Continuando obviamente, cara. Década de 80, geração de prata. E o técnico, ele, um grande ídolo da história do voleibol do Botafogo, talvez o maior ídolo do voleibol do Botafogo em toda a sua história, ex-presidente do clube, Bebeto de Freitas. Bebeto esteve em 3 Olimpíadas pelo Brasil,
em 1976 como jogador, em 88 como treinador e, claro, a mais importante, em 84, também como técnico do Brasil da geração da medalha de prata. Pelo Botafogo, o cara foi campeão nacional, campeão brasileiro, que hoje é a Superliga de Vôlei, ganhou com o Botafogo, além de 11 cariocas consecutivos conquistados. Outro grande personagem que me lembrou muito bem, meu amigo Guilherme, lá do Museu do Fogão, foi o Paulo Becquerazzi, que foi quarto lugar na natação na final em 1972. Onde foram os Jogos de 72 mesmo? Em Munique, na Alemanha, certo? Então, esses são alguns dos personagens botafoguenses. Se você conhece mais algum, cara, que acabou faltando nessa minha lista VIP aqui, é só você comentar, fique à vontade, você também faz parte dessa pesquisa histórica. E agora a gente vem um pouquinho, né, pro futuro, a gente traz, né, vai pro presente e vem falar um pouco de 2021. Do representante botafoguense nas Olimpíadas de Tóquio. Mesmo com o clube mal, endividado, com muitos problemas, com o esporte brasileiro, com o país com problemas, a gente tem de quem se orgulhar. Eu falo aqui de Lucas Wertheim, na regata. Antes dos Jogos Olímpicos, esse cara tinha dado uma entrevista, né, dizendo que esperava apenas representar bem os Jogos Olímpicos, que ele esperava apenas fazer uma Olimpíada digna, né, para mostrar que a regata brasileira ainda podia, né, dar muitas alegrias e tudo mais. E era um discurso ali de quem sabia que ia tendo de enfrentar muitas dificuldades pela sua própria preparação. Já chego lá. Foi passando nas fases iniciais, passou nas oitavas, nas quartas chegou às semifinais. Ficou a uma prova de disputar a final, disputar o ouro, disputar medalha. Acabou ficando na quinta colocação. Passaram os três primeiros, evidentemente, para a final. Lucas Wertheim vai disputar a final B. Mas mesmo sem medalha e sem final, há muito do que se orgulhar. Primeiro, e mais importante de tudo, foi o principal feito da história de um remador, de um atleta da regata brasileiro em Jogos Olímpicos, em toda a história. Há muito tempo, desde 1996, se eu não me engano, dos Jogos de 96, o Brasil não tinha um atleta da regata na semifinal. Lucas Wertheim repetiu esse feito, mesmo como um suposto azarão, se analisados ali todos os confrontantes e todos os atletas dessa modalidade. Ele conseguiu chegar na final. Lucas ficou entre os 12 principais atletas olímpicos de regata do mundo nesta edição. Um feito inédito para a regata brasileira. Então já é de se orgulhar aí. E aí você olha a história desse cara, você já fica mais orgulhoso ainda. O Lucas, além de remador, obviamente, ele trabalha numa loja de eletrônicos. O Lucas ajuda na distribuição de quentinhas de um restaurante da sua família, faz faculdade, estuda e ainda tem que conciliar tudo isso com treinamentos, certo? Veja só como é que é a rotina desse cara em comparação, por exemplo, com o primeiro atleta classificado, o cara que ficou em primeiro lugar na semifinal, que foi um norueguês, que é um dos recordistas aí, que com certeza deve viver do esporte na Noruega. Né? Por lá, ele deve viver do esporte, deve ter todo um auxílio, uma estrutura, um aparato, deve ter tudo muito bem alinhado para que ele consiga ter as melhores condições de competir em alto nível. O Lucas, se você parar para pensar, todos os atletas eles começam alinhados, né, ali na regata e vão disputar para ver quem chega no fim primeiro. O Lucas já começa bem lá atrás, bem lá atrás. Pela história que não valoriza o nosso esporte, pelas condições precárias de estrutura desportivas do nosso Brasil, e pela situação, obviamente, financeira que atrapalha muitos atletas brasileiros. A história do Lucas é muito parecida, por exemplo, com a do Fernando Scheffer, medalhista de bronze olímpico na natação nesses Jogos, e que há alguns meses, por falta de piscinas na pandemia para poder treinar, ele estava treinando num açude, que é uma barragem, né, um acúmulo de água em áreas agrícolas de Minas Gerais. O Ítalo Ferreira, o único ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos até aqui, o Ítalo começou surfando em tampa de caixa de isopor. A gente, obviamente, trata isso de maneira apoteótica, a gente trata isso como algo, vamos dizer, digno de recuperação, um símbolo de conquista. Legal, mas eu acho que não é bom a gente normalizar e romantizar isso. A gente tem que trabalhar para parabenizar esses caras, mas para mudar esse cenário, para que novas pessoas como esses atletas possam surgir. Nessa realidade atual, a gente tem
20% dos atletas que foram para os Jogos Olímpicos não vivendo do seu esporte. Na verdade, são 10% dos atletas que não vivem do esporte para sobreviver. 20% que vivem com R$2.000 de auxílio para treinar. 42% que não tem patrocínio nenhum, dentre todos os 309 membros da delegação do time Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Se eu não me engano, aproximadamente ali, acho que 7 dos 309 atletas, e até talvez mais a gente encontre aí, já rodaram como motoristas de aplicativo. Ou seja, se você for pedir um Uber, um 99, você mora aqui no Brasil nos últimos 4 anos, você pediu um transporte, né, para ir para algum lugar, talvez quem tenha feito essa locomoção para você, quem tenha te levado até um lugar, é um atleta olímpico, um cara que está te representando lá nos Jogos de Tóquio. Já pensou nisso, cara? Já pensou que loucura? O Lucas Vertain, eu não sei se ele faz parte dessa galera, né, dos aplicativos, mas faz parte da galera da Quentinha, faz parte da galera que trabalha, que estuda, de uma realidade muito complicada. Realidade essa que a gente começou falando da ida dos Santos em 64. Claro que era uma realidade muito pior, porque não havia o apoio ao esporte feminino, mas era uma realidade de estuda, trabalha, sobrevive, se alimenta, tenta treinar e compete com caras que têm uma estrutura e um alto nível, né, exacerbado. E mesmo assim, conseguem fazer história. Conseguem ir na final, conseguem medalha, conseguem chegar na semifinal e ficar numa lista incrível de 12, como o Lucas Vertain ficou. Os 12 principais atletas olímpicos representando o 12º maior clube do século passado, eleito pela FIFA. Gente, o TBT do Brownie fica por aqui. Gostaram? Querem ressaltar mais alguma coisa? Querem acrescentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade por aqui, tá bom? Fui! Espetacularmente 40.